Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública mostram que dos 31 feminicídios que aconteceram aqui no estado de Alagoas no ano de 2022, somente 3 vítimas haviam registrado o chamado boletim de ocorrência por violência doméstica antes do crime. Que, aliás, é um dado preocupante, não é verdade? Sobre esse assunto, eu vou trazer ao vivo agora a Maria Maciel, para que ela possa trazer, inclusive, um alerta às mulheres para que elas façam esse BO. E isso é muito importante, que é o chamado boletim de ocorrência, né, Maria? Até para que a polícia saiba realmente o que é que está acontecendo e, a partir daí, tome providências. Inclusive, ontem nós entrevistamos aqui o comandante, o coronel Paulo Amorim, comandante da Polícia Militar, e ele tocou nesse assunto. Faça um boletim de ocorrência que, a partir do momento que a polícia tiver essas informações e as medidas protetivas forem tomadas, nós vamos tomar contas delas. Isso mesmo, Wilson. Muitas vezes a mulher, ela sofre calada, né? Muitas vezes ela apanha, é vítima dessa violência doméstica, mas não chega a registrar esse boletim de ocorrência. E muitos casos acabam aí no feminicídio. E é sobre isso que eu converso agora com a delegada Ana Luísa Nogueira para falar sobre exatamente isso. O que acontece? Hoje em dia as mulheres estão, é claro, fazendo mais esse registro, mas ainda existe o medo de denunciar o agressor? Boa tarde. Boa tarde. De fato, nós verificamos que há um aumento considerável do registro de ocorrência das mulheres vítimas de violência aqui no estado de Alagoas. Isso, inclusive, demonstra que está havendo começaram a ter mais confiança nos órgãos estatais para registrar a ocorrência. E a gente sempre reforça da necessidade de se efetivar esse registro, sob 2 aspectos. O primeiro aspecto é que, a partir do registro da ocorrência na unidade policial, os órgãos de proteção vão tomar conhecimento desse fato e vão engendrar esforços para salvaguardar a integridade física dela, como requerer a medida protetiva de urgência, se for do interesse dela, também representar a prisão preventiva do agressor, se estiverem preenchidos os requisitos legais do Código de Processo Penal. E o segundo aspecto, que também a sociedade civil organizada também vai tomar conhecimento, que se por um acaso tiver havido alguma falha de algum órgão estatal, também cobrar a implementação de políticas para que, de fato, essa mulher tenha toda uma rede de proteção para salvaguardar a sua integridade. Na prática, essa rede de proteção, ela só funciona se tiver essa formalização, porque não tem como a polícia saber o que está acontecendo ali dentro da casa com aquela mulher que está sofrendo, que é vítima de violência. Nesse caso específico de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós sabemos que a grande maioria desses fatos ocorre no interior da residência, naquele local que deveria ser um local de afeto, enfim, de proteção, termina sendo um local de agressão, um local em que acontece a grande maioria desse tipo de crime. E por conta disso, pela ausência normalmente de testemunhas, então a polícia só toma conhecimento a partir do registro da ocorrência, ou da própria vítima, ou de algum familiar, ou de algum vizinho que tomou conhecimento do fato. E aqui é importante falar, além da rede de proteção, que qualquer pessoa deve comunicar uma ocorrência de violência doméstica e familiar. Não cabe aqui mais aquele argumento de que ninguém pode se envolver. Aqui não. Aqui é um dever moral e legal, inclusive, para a comunicação de violência doméstica e familiar. Hoje, infelizmente, aqui na capital, nós temos uma rede de proteção apta a receber essas mulheres vítimas de violência. Nós temos aqui um núcleo de violência doméstica na sede do CODE, que fica no bairro de Mangabeiras, que funciona 24 horas, o que é um fato importantíssimo, já que boa parte desses crimes ocorre no período noturno e nos finais de semana, e já uma equipe de prontidão para fazer esse registro e também para tomar as medidas necessárias, como o requerimento de medidas protetivas de urgência. No ano passado, 2022, foram 31 casos de feminicídio e apenas 3 das vítimas haviam registrado esse boletim de ocorrência. Acontece muitas vezes da mulher achar que é vítima, né, do agressor, achar que aquela violência vai cessar, que vai acontecer uma vez e que não vai voltar. Ainda existe esse pensamento por parte da mulher de ter medo de fazer o registro e depois se acertarem. Exatamente. Como a violência doméstica ela é um ciclo, ela não se inicia com crime de grande intensidade, então normalmente há indicativos ali, não de violência física, mas também de violência psicológica, de abuso. Então é preciso que a mulher compreenda que aquele ciclo ele precisa ser rompido. Nós sabemos que é muito difícil ela sair daquele ciclo sozinha, então ela precisa da salvaguarda, precisa do apoio de uma rede de proteção, e para isso a polícia está à disposição para fazer esse registro de ocorrência. No caso do feminicídio, é o crime mais grave, né, o crime letal, em que o bem jurídico ofendido é o mais importante, tutelado pela Constituição, que é a vida, mas para se chegar nesse feminicídio, diversos outros crimes foram praticados anteriormente a isso. Então daí a importância de se fazer o registro, sobretudo em casos de ameaça, por exemplo, porque
Porque aqui no crime de violência doméstica, a ameaça, ela tem um fator muito diferente dos demais crimes, que normalmente, a gente que atua na atividade policial diariamente, normalmente a ameaça não se concretiza em outros tipos de infrações penais. Aqui não. Quando o agressor diz, olha, eu vou acabar com a sua vida e depois vou me matar, de fato ele faz isso. Então daí a gente termina tendo que trabalhar com ameaça com rigor muito grande, porque ela pode vir a se concretizar e o indicativo que ela se concretiza é muito grande. Então daí a temeridade que a gente coloca da mulher não fazer esse registro de ocorrência. É importante que ela não tenha receio, que ela não tenha medo, que aquilo ali realmente vai ser uma rede de proteção para ela conseguir sair daquele meio de violência. Ok, obrigada, delegada, pelas informações. Então, é isso, a importância das mulheres que são vítimas de agressão, seja agressão física, violência psicológica, qualquer tipo de ameaça, possa sim denunciar, procurar a delegacia e fazer esse registro, porque isso pode salvar a vida dessa mulher. Se tiver com medo, vai, conversa, vai ser recebida por essa equipe, pela rede de proteção, e aí vai se sentir segura, então, para dar andamento e, se for necessário, solicitar, então, uma medida protetiva. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço a delegada, a doutora Ana Luísa Nogueira, falando assuntos importantíssimos como prestação de serviço e aquilo que a gente fala sempre, gente. A polícia só sabe do que está acontecendo se você a informar. Como é que você informa a polícia? Através de um boletim de ocorrência. Um boletim falando, narrando o que está acontecendo. Isso vale para tudo, não só na violência contra as mulheres, que é especificamente o assunto que nós estamos debatendo aqui, mas também para você que foi assaltado com o celular, você que foi furtado. Enfim, a polícia só sabe, só vai fazer um diagnóstico dos locais mais perigosos se você disser à polícia o que está acontecendo. Se você disser com o seu boletim de ocorrência. Se você só dizer, vai roubar aqui, mas não vou não, tá? Eu não vou fazer o boletim de ocorrência. Você não faz o boletim de ocorrência, a polícia não sabe. Pra vocês terem ideia, dos 31 feminicídios, apenas 3 mulheres é que tinham feito o boletim de ocorrência antes da situação acontecer. Um número muito pequeno. Tem que botar a boca no trombone e confiar que a rede de proteção vai te proteger para tirar de circulação o covarde que está lhe colocando em risco. Tá bom?